Então, pronto. Bem-vindo aí, Lincoln, também, tá? Então, pessoal, deixa eu só compartilhar a tela do PowerPoint. É sempre bom a gente fazer um minuto de revisão, né, do que a gente estava vendo para que ninguém se sinta perdido aí. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, fechar isso aqui, senão não vai aparecer. Salvar. Vamos lá, então, só fazer um resumão. Pronto. Então, pessoal, na aula passada a gente trabalhou aí esse PowerPoint, né? Deixa eu só tirar aqui. Na verdade, esse PowerPoint já tem tanto a primeira aula quanto a segunda, né? Eu já tentei colocar tudo aí para vocês terem tudo num documento só. Se cair, vocês me avisem, tá, pessoal? Então, a gente trabalhou essa ideia, né, de arte, né, como a didática como arte, né, tá aí o papel da arte. A gente conversou sobre qual seria o papel da arte e comparou a ideia da didática, né? Falamos que a didática ela é uma sub-área da pedagogia. A pedagogia estuda educação e a didática vai estudar o como se ensinar, né? Vai refletir sobre isso. E aí, nessa discussão da didática, de como ensinar, os livros eles trazem essas perspectivas aí, perspectiva do objetivo, a perspectiva de para você definir como você vai ensinar, você tem que se perguntar a respeito dos objetivos que você quer, que você tem, a respeito da forma como você vai fazer isso, a respeito dos conteúdos que você quer ensinar, das condições que você tem ali naquele ambiente, do contexto que aqueles estudantes estão inseridos, né? Então, são esses aspectos aí que a gente tem que sempre levar em conta, né? E aí, também, a gente trabalhou a ideia de Comênios, né? Que discutia aí desde o século XVI, desde já aí a ideia da didática, que tem uma referência que compara a ideia da didática com a arte, né? Ciência e arte, por isso que eu trouxe aquela discussão de arte anteriormente. Aí o João Amos Comênios, aí, 1592 a 1610, ele considerado pai da didática moderna, né? Ele escreveu esse livro aqui, em que ele discutia várias coisas, né? Então, a gente viu, por exemplo, que a ideia da didática, pelo menos a mais atual, né, é formar um cidadão. Então, o cidadão é uma pessoa que seja capaz de atuar no mundo que ele vive, capaz de opinar, capaz de defender argumentos, capaz de raciocinar, capaz de mobilizar conhecimentos diferentes, né? Então, é isso que é importante. Então, a gente já tem essa ideia de que não existe uma forma neutra de se ensinar, né? Querendo ou não, aquilo que você quer formar no teu estudante vai implicar numa maneira de fazer isso. Então, a gente precisa parar para avaliar de que forma, qual é a forma que a gente quer que o nosso aluno se desenvolva, né? E possibilitar esse ambiente por meio da didática, ou seja, por meio da forma de ensinar. E aí a gente também trabalhou aqui a ideia de uma reflexão contínua, né? A gente sempre tem que refletir a respeito disso, de que tipo de sujeito a gente quer formar. E isso na nossa prática. Então, por exemplo, a aula que você dá hoje, provavelmente ela vai precisar mudar daqui a um ano, porque as pessoas que estão ali inseridas naquela sala ou naquele ambiente são outras. Você pode até usar, eventualmente, a mesma ferramenta em um determinado momento, mas vai existir períodos que a sua ferramenta, ou seja, a forma com que você vai ensinar, vai se diferenciar, né? E aí a gente trouxe no final da aula algumas noções daquilo que o Comênios ele acreditava, né? Desde já ele já falava sobre ensinar tudo a todos, né? Isso aí era um lema que vinha desde a reforma. A gente citou um pouquinho a ideia da história da educação, né? E aqui a ideia também de uma educação tanto para meninos quanto para meninas. Ele também defendia uma crítica ao método escolástico, que era um método que eu só mencionei para vocês, né?
aquela discussão entre os católicos e protestantes, que era uma coisa que estava surgindo naquele período lá, e ele critica aquela maneira escolástica de você trabalhar. Então, que não te empurrava para criar as coisas, mas só para reproduzir aquilo que você aprendia, né? E aí tinha algumas propostas do Comênios aí. Por exemplo, apresentar o objeto ou ideia diretamente, fazendo demonstração, pois o aluno aprende através dos sentidos, principalmente vendo e tocando, ou seja, desde já ele tentando trazer a perspectiva do sensorial, da experimentação, né? De ele observar alguma coisa. Então, isso aqui tem muito a ver com a nossa disciplina física, né? Porque, às vezes, se a gente colocar, simplesmente preencher o quadro ali de vários conceitos e equações matemáticas, talvez o camarada não encontre sentido. Mas se a gente conseguir fazer demonstração, encarando essa ideia de sentido que o aluno precisa desenvolver, aí é interessante, né? Só aceitar mais uma pessoa aqui. A galera vai entrando, aí eu tenho que sair. Bem-vindo aí, Rodrigo. Seja bem-vindo. Então, Comênios, desde o século XVI, já trazia uma perspectiva dessa aí, né? E até hoje a gente sente um pouco de dificuldade disso nas nossas aulas. E aí uma outra coisa que ele defendia, né, a ideia de mostrar a utilidade específica do conhecimento transmitido e a sua aplicação na vida diária. Ou seja, você deixar claro para o estudante por que ele está estudando aquilo, para que ele está estudando aquilo, né? Uma outra coisa que a gente viu é fazer referência à natureza e origem dos fenômenos estudados, isto é, as suas causas, né? Trabalhar a amplitude daquele conhecimento. E também explicar, primeiramente, os princípios gerais e depois os detalhes. Tá? Tudo que eu coloco aqui, pessoal, você não precisa concordar, só estou expondo aquilo que ele defendia, tá bom? Pode ser que uma outra coisa você não concorde, não tem problema. E aqui, por último, passar para o assunto ou tópico seguinte do conteúdo apenas quando o aluno tiver compreendido o anterior. Aquela ideia do Ausubel depois, né? Que o aluno tem uma estrutura cognitiva, você vai possibilitando sempre ancorar naquele conhecimento anterior, né? Deixa eu aceitar aqui e eu acho que acaba. Isso foi o que a gente trabalhou na aula passada. Agora deixa eu abrir o dessa aula, tá bom? E aceitar aqui a galera que está pedindo para entrar. Eluane, tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu só sair. E agora eu vou abrir o PowerPoint de hoje, tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida em relação a tudo isso que a gente trabalhou? Deu para entender essa ideia do Comênios aí? Então, só para resumir, a didática, ela é reflexões sobre como ensinar, né? Deixa eu agora transparecer aqui. Transparecer, que você é velho, não é assim que se fala. Transparência está aqui, então, pessoal. A gente tem aqui agora a nossa aula 2. Então, como é que a gente vai pensar a respeito dela? Vamos com calma. Eu queria que, na medida do possível, caso alguém queira fazer alguma observação, comentar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade, pessoal. Não precisa esperar terminar para poder participar, tá bom? Então, olha só, pessoal. Eu vou fazer uma pequena metáfora aqui. Eu vou considerar o processo didático como um caminho, como um asfalto, como uma passagem que os carros passam, por exemplo. Então, vamos imaginar que o processo didático é esse caminho aí, beleza? Só que, para que você possa se deslocar nesse caminho, você tem, por exemplo, placas, né? Então, no processo didático, você precisa compreender que existem elementos que compõem esse processo. Então, esses elementos que já foram, inclusive, até citados, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a placa, que representa objetivos, né? Você tem outro elemento, o próprio asfalto, né? Se tem buraco, se não tem, a forma, né? A forma desse caminho aí, representado pelo processo didático, é um elemento aí, né? Um outro elemento para que você tenha um bom processo didático são os conteúdos, você considerar esses conteúdos aí. Um outro é as condições daquela pista, as condições daquela cidade. Isso, no nosso caso, a educação, as condições que aqueles estudantes estão submetidos, né? E, por fim, o que a gente falou também, o contexto, né? São tudo elementos que vão representar um bom processo didático.
Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, né? Yes ou no? Não, né? Não nenhuma dúvida, nenhum. Só para me saber se vocês estão aí. Cri, cri. Tem alguém ainda ouvindo aí? Está ouvindo, professor. Não, professor. Beleza, beleza. Então tá tudo certo, né? Não caiu nada aí. Não, tudo certo. Beleza. Então conversem comigo, pessoal. Vamos lá. A pergunta que eu faço é como construir esse processo didático. É claro que tem todas essas, digamos assim, variáveis na equação que formam o processo didático, mas é interessante a gente refletir a respeito do como. Como eu chego num caminho, tá? Esse carro que vocês estão vendo, ele está indo de um local para outro, tá? Apesar de que o processo didático ele é uma pista, só que eu posso pegar várias pistas diferentes, concorda? Ou seja, o processo didático é como se fosse algo maior, mas o como é como se fosse, por exemplo, você pode se deslocar para um supermercado de várias formas. Você pode pegar uma bike, você pode pegar um carro, você pode pegar um Uber, você pode pegar um ônibus, você pode pegar uma rua, você pode ir pela outra rua. Algumas ruas vão ser mais perto, outras vão ser mais longe, mas são várias formas de você chegar no local que você quer. Então, se perguntar como fazer uma coisa, isso é interessante. O como, a maneira com que a gente vai caminhar, a gente chama isso no âmbito da educação de metodologia. Então, a metodologia é a forma, é o caminho que eu vou percorrer para chegar naquele local que eu quero. Tá? Então, ou seja, por exemplo, quando você vai fazer um TCC e você... o capítulo metodológico, o que é aquilo? É o meio, a forma com que você agiu, os caminhos que você percorreu para que você pudesse chegar naquele seu resultado. Tá? Então, a metodologia é isso, é o como, é a maneira com que você percorre. Bom, peraí, só ver se está gravando mesmo. Uma vez eu passei um perrengue que eu não gravei. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Deu para compreender essa ideia da metodologia? Tudo certo, né? Tudo certo? Falem, pessoal. Sim, professor. Beleza, pronto. Então, agora a gente vai, por exemplo, se deslocar desse ponto A ao ponto B. Ou seja, a gente quer sair desse ponto A e quer chegar nesse ponto B. Tem vários caminhos que eu posso percorrer, como eu mencionei para vocês. Esses vários caminhos são metodologias. São formas, maneiras de se chegar do ponto A ao ponto B. Então, eu vou me deslocar. No caso, eu vou me deslocar por um caminho mais reto, mas eu poderia fazer outros caminhos. Tá? Então, quando eu faço isso, eu estou escolhendo a minha metodologia. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai estudar metodologias que podem ser utilizadas no nosso processo de ensino, ou seja, na nossa didática. Beleza? Então, é claro que se você quer fazer um caminho mais curvo, você vai escolher outra metodologia que foi escolhida aqui. E outra coisa, você pode não querer ir de carro, você pode querer pegar uma bike lá e viajar. Ou você pode querer pegar um avião. Isso tudo tem a ver com a metodologia, a maneira com que o seu percurso é realizado. É claro que você tem como sair desse ponto, entrar nesse ponto, como eu falei, de várias formas, mas tem formas mais eficazes, e é isso que a metodologia te possibilita. A metodologia te possibilita ter resultados mais eficazes quando você escolhe as metodologias corretas. Tem uma metodologia 100% correta? Não. Como eu falei para vocês,
o objetivo que vocês traçarem, a forma com que vocês traçarem, as condições que vocês encontrarem no local, os conteúdos que vocês querem trabalhar e o contexto que vocês estão inseridos com aqueles estudantes, é isso que vai determinar a escolha da metodologia que vocês vão utilizar. Tudo bem? Tudo certo até aí, né? Então, eu vou agora apresentar a primeira metodologia que a gente vai discutir. Tudo bem? Então, eu vou deixar com vocês a primeira metodologia. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta. Vocês já discutiram alguma metodologia no decorrer do curso de vocês? Como é que... Se sim, lembram de alguma dessas metodologias aí para... E aí, pessoal? E aí, galera? No decorrer do curso de vocês viram alguma metodologia específica que vocês já ouviram falar de alguma metodologia? Se sim, exemplifiquem para mim que metodologia vocês já viram, ou trabalharam, ou já estudaram, ou pesquisaram, enfim. Professor, Diga. relacionado a metodologias, numa de nossas aulas, tivemos que ir para um tipo de processo que foi ao público. De que maneira? A gente teve que apresentar, por exemplo, uma aula específica sobre a bobina de Tesla dentro de uma escola para os alunos que estavam presentes, né? O objetivo era tentar fazer com que esses alunos viessem a gostar do processo, eles vendo assim praticamente ao vivo o funcionamento de uma bobina de Tesla, o processo de gerar alta tensão, né? Era uma maneira de chegar a chamar a atenção desses alunos, e nesse momento a gente chamava os alunos para participar conosco, para ver, por exemplo, uma fluorescente acendendo justamente na saída de alta tensão dessa bobina. Era um método, né? Eu creio assim, dessa forma, né? Uhum. Se não for, por favor, me ajude. Sim, tem a ver com o método, mas existem, por exemplo, né, nesse nosso campo de ciências, né, determinadas metodologias que aí, por exemplo, esse exemplo que você falou, ele é como se fosse algo dentro dessa metodologia, entendeu? Certo. Porque o que vocês fizeram foi tipo uma experimentação, uma experiência, né, para que eles pudessem Exatamente. enxergar Foi um experimento mesmo. o experimento. Pois é, ou seja, o experimento ele pode ser algo que está dentro de uma metodologia maior, entendeu? Então, essas metodologias, essas possíveis metodologias, por exemplo, ensino por experimentação, é uma metodologia. Você trabalhar experimentos e aí, a partir desses experimentos, você trabalha... Então, no caso, esse teu exemplo, ela poderia se encaixar nesse tipo de metodologia, entendeu? Certo. No caso, o restante da galera aí, tem algum outro exemplo que vocês tiveram a oportunidade de ver ou participar? Douglas, Geiciane, Vinícius. Gleidson, José, alguém aí? Vamos lá, Rodrigo.
Seja bem-vindo aí, Marco, né? Marlos, desculpa. Seja bem-vindo, Marlos. Vamos lá, povo. Vamos lá, galera. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Ninguém aí? Beleza. Marlos, só para te contextualizar. Nós estamos trabalhando aula 2 e a respeito de processo didático, eu fiz uma pequena metáfora aqui, falando que o processo didático é como se fosse esse caminho todo que nos leva para algum lugar e que o asfalto, eles são tudo elementos, né, desse caminho. Só que na metáfora, o caminho aí é representado pelo processo didático. O processo didático é todo esse caminho aí que o carro pode fazer. A placa são os elementos que compõem esse caminho, por exemplo. Para que a gente possa desenvolver um bom processo didático, a gente precisa considerar os objetivos. A gente precisa considerar as formas de se ensinar. A didática, ela é como se ensina, tá? É o estudo de como se deve ensinar. Então, a gente precisa considerar quais objetivos que a gente está ensinando. Quais são os objetivos que nos levam a ensinar? Quais são as formas que a gente pode fazer para poder ensinar? Quais são as condições daquela escola ou daqueles estudantes que a gente está trabalhando? Tem internet lá? Não tem? Quais são as ferramentas ali? Quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar com eles e qual é o contexto que eles estão inseridos? E assim a gente consegue ter um panorama de caminho de processo didático. E aí eu perguntei, eu estava mostrando para eles a ideia de como, né? Uma pergunta, por exemplo, como que eu vou percorrer isso? Tem várias formas de eu percorrer esse caminho, de chegar desse ponto para aquele ponto ali. Eu posso ir por essa pista, eu posso por uma outra pista ali, eu posso por uma outra pista. Então, esse como tem a ver com a metodologia que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, eu vou me deslocar dessa casa para essa ilha. Quando eu faço esse deslocamento, eu estou escolhendo uma metodologia. Mas eu poderia andar com o carro por aqui por cima, fazendo uma curva, ou por aqui por baixo. Ou seja, a metodologia é os caminhos que eu faço para poder chegar em um determinado local, para poder sair daqui e chegar aqui. E aí a gente vai começar a ver a primeira metodologia hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, a gente tem aqui, a primeira metodologia que a gente vai abordar é a ideia da abordagem temática. Tá? Para quem não está habituado com esse nome, abordagem é uma forma de você tratar, de você se relacionar com o ensino. Temática é porque tem a ver com temas. Tá? Como assim com temas? Primeiramente, você vai pegar e escolher um tema. Por exemplo, deixa eu pegar um tema aqui. Escolha um tema, me ajudem, escolha um tema aí. Um tema qualquer, pessoal, que possa ter algum conteúdo científico direto ou indiretamente. Eletricidade, professor. Eletricidade. Mas eu quero um tema mais geral. Um tema do qual a eletricidade vai surgir a partir desse tema. Tem um exemplo de como fazer uma transmissão a longa distância. Pronto, então o tema poderia ser deixa eu pensar. Não, tem que ser um tema mais geral. Luz da cidade, por exemplo. Como é que funciona as luzes da cidade? Porque aí sim, aí o que você falou vai emergir disso aí. Aí a gente vai se perguntar, por exemplo, como é que acontece uma distribuição de rede elétrica numa cidade, em casas. Da onde vem isso tudo? Vem a partir da ideia da rede elétrica, né?
Mas se a gente pudesse escolher isso aqui, luzes da cidade, é uma coisa, é um tema mais geral. É um tema que não vai espantar o aluno, né? Então, por exemplo, a abordagem temática, ela é isso, ela surge primeiramente com o tema que você escolhe, aí depois os conteúdos, elas vão emergir disso aí. Então, por exemplo, o tema que a gente escolheu foi luzes da cidade. Luzes. Que a gente pode, que conteúdos a gente pode tirar daí? A gente pode tirar eletricidade, a gente pode tirar ondas, por que não? Porque ondas tem a ideia da onda eletromagnética quando a gente trabalha, né? Então a gente pode também ter um conteúdo que surja daí. Um outro conteúdo que a gente pode ter é a ideia de calor, porque tem o efeito Joule acontecendo. Então, o efeito Joule, ele se relaciona, né, também com esse tema aí. A gente pode também trabalhar que luzes, para que uma cidade ela tenha luzes, você precisa pagar, por exemplo, por um aparelho de poste para que aquela luz seja distribuída na cidade. E quanto mais postes você tem, aquela distribuição de rede, para que lâmpadas sejam, digamos assim, luminares sejam colocados, você tem um custo, ou seja, você tem cálculos que podem ser cálculos matemáticos que podem surgir aqui. Você pode também ter uma noção de previsão, né, de quanto custa a luz na sua casa. Você pode também emergir, são tudo conteúdos da nossa área que podem ser trabalhados nesse tema. Então, a grande diferença aqui do que a gente está acostumado a fazer é que eu não comecei com o conteúdo, como você estava sugerindo de início, eletricidade. Eu não estou trabalhando primeiro com a eletricidade e da eletricidade o resto. Eu estou escolhendo um tema que esteja mais, assim, relacionado com o contexto, com que aquele estudante está. Luzes. Todo mundo tem acesso a luzes na cidade. E aí, sim, a partir disso, você tem vários conteúdos de física que podem emergir daí. Essa é a primeira diferença. E, por fim, em relação à abordagem temática, aí a gente faz todo aquele desenvolvimento. Então, veja, eu escolhi o tema, elenquei os conteúdos que vão emergir disso. É claro, pessoal, que não vai ser apenas esses conteúdos que vão surgir. Vai ter outros conteúdos também. Podem surgir conteúdos, por exemplo, como consumo. Podem surgir conteúdos, por exemplo, como tecnologia, redes de Wi-Fi, como é que você vai trabalhar tudo isso? Ou seja, mas são conteúdos que vai surgir desse tema. Então, a gente não vai, nesse caso, nessa abordagem temática, ver apenas a física surgindo, mas a gente vai ver outros temas surgindo por aí. Tá? E esse é o grande desafio. Nessa primeira forma de se trabalhar, nesse primeiro caminho, nessa primeira metodologia de trabalho que eu estou apresentando para vocês, a gente parte de uma coisa mais geral. E aí a gente vai funilando até chegar na nossa disciplina, por exemplo, aqui. Tá? E aí depois a gente vai fazendo o desenvolvimento desses conteúdos aqui para dar conta de lidar com o tema, para que o estudante, quando terminar aquele tema de ser abordado, ele tenha uma noção ampla das luzes na cidade, da complexidade que tem que ter nas redes de distribuição, nas redes de comércio, para que você tenha aquelas luzes na cidade. Então, aquilo vai possibilitar com que ele veja aquele tema de uma outra forma, porque você trabalhou conteúdos específicos, desenvolveu eles e aí pronto. Agora, o aluno, quando estiver observando as luzes da cidade, ele não vai mais observar as luzes da cidade apenas como luzes. Ele vai ter uma visão mais ampla de todo aquele conhecimento ali que ele agora percebe na cidade dele. Deu para entender mais ou menos isso aí?
Sim. Deixa eu ver se tem um... Sim, né? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Na verdade, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, tá? Eu trouxe aqui para vocês, para não ficar muito na fala, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático que eu realizei que envolve, né, Então tá aqui, ó, lembra, você pode ter vários caminhos, mas você vai escolher aqui a metodologia, a forma, e a abordagem temática é uma das formas que você pode trabalhar. Tá? Então, bora ver na prática, por exemplo, uma abordagem temática que eu realizei, né? Aqui é um município chamado Orem, tá? Conheço Orem há bastante tempo, e lá em Orem, a Orem é conhecido como a cidade do Seixo, né? Porque um dos maiores fornecedores de seixo para o estado do Pará é Orem. Então, Orem é considerada a cidade do Seixo, né? Então, aí, por exemplo, eu comecei a perceber que as estradas, elas tinham muita erosão acontecendo ali. E principalmente em regiões, aqui é como se fosse uma estrada, tá, pessoal? E aqui ao redor seria os efeitos de erosão que eram provocadas principalmente pelas atividades de seixeiras. E aí aqui eu tenho uma outra região, isso aqui não é em Seixeira, tá, pessoal? Isso aqui é ao redor das estradas, nas proximidades de Seixeiras. Então, são situações que aconteciam, problemas ambientais que aconteciam ali pelas atividades de Seixeira. De início, eu não estou nem trabalhando tema nenhum, eu estou apenas percebendo algumas situações que vinham ocorrendo ali. E aqui você tem um outro exemplo aqui, que seria uma estrada, e você percebe alguns problemas ocasionados pelas atividades seixeiras. Só que o grande problema é que é histórico lá no município. Uma má fiscalização das atividades seixeiras. Na verdade, não tem fiscalização, digamos assim, oficial, né? Você tem lá os laudos que são liberados, mas você não tem um sistema local para lidar com essas atividades. Então, tem muitas seixeiras que são legalizadas, mas tem muitas outras que não são. E aí você tem vários problemas quando você tem grandes atividades seixeiras em quantidades enormes, sem a devida atenção, sem a devida fiscalização do município. E no histórico da cidade já tem vários problemas com a polícia civil por causa de atividades seixeiras ilegais. Então, no momento que eu estava fazendo um projeto lá, eu estava pesquisando, poxa, eu quero trabalhar abordagem temática, mas qual é o tema que eu vou escolher? Eu me perguntava. E aí eu percebi que tinha um lixão, e era um outro tema que eu poderia trabalhar. Eu percebi que tinha um tema que era da adolescência, da gravidez, tinha muita gravidez na adolescência. Então eu peguei o índice de desenvolvimento humano municipal ali e comecei a verificar os problemas que tinha. E um dos principais problemas, talvez o maior que tinha lá, era esse aqui, de atividades de seixeiras não legalizadas. E aí, a partir daí, eu comecei a escolher meu tema. Depois que eu escolhi o meu tema, eu comecei a elencar, né? O que tinha de ciência ali? O que eu poderia trabalhar dentro da minha área de conhecimento com os estudantes? Né? Eu vou até passar um pouquinho aqui. E aí eu comecei a desenhar, né? Esse negócio que eu fiz foi antes de fazer a minha atividade lá. Então, eu fiz um mini curso lá com os estudantes do ensino fundamental nos anos finais. A gente trabalhou algumas coisas de ciência
voltada a partir dessa abordagem temática, ou seja, a partir desse tema, que eram as atividades de seixo lá, a extração do seixo. E aqui eu utilizei, por exemplo, no momento da extração ou da exploração, mas sem nada pejorativo, até porque a ideia do minicurso não era nem defender as atividades de seixeira, nem pedir para que fossem retiradas aquelas atividades. A ideia é trazer o questionamento de, peraí, beleza, mas qual é a compensação que o município tem em relação a toda essa produção que é feita? E geralmente de maneira ilegal. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o seixo, né, ele é utilizado basicamente para duas coisas. Ele é utilizado para construção civil, escada, cimento, muito do que você utiliza na construção civil é decorrência do seixo. Então, você geralmente... tá aqui, ó. Geralmente, tá aqui, a gente até visitou aqui a seixeira. Aqui os alunos do ensino fundamental, né? Os anos finais. Aqui o rapaz da mineradora, lá da seixeira. É claro, gente, aqui o rapaz era muito gente fina, nos recebeu. A seixeira dele estava legalizada, mas não é o caso de várias outras que tem por lá. Tá? E aqui ele mostrou para a gente todo o processo, né, de extração, por exemplo, aqui. Isso tudo foi trabalhado com os estudantes. Eles conheceram, veja como o tema, quando ele é escolhido, a gente acaba enveredando por outras áreas também. E talvez eu, como professor de física, não vá saber trabalhar com todos aqueles elementos, mas se eu não souber, eu posso convidar um professor de outra área para contribuir naquele momento, entendeu? A ideia é que a gente consiga trazer uma visão ampla para os estudantes. Então, aqui a gente trabalhou, por exemplo, as etapas do processo de seixo. Aqui é a área de classificação, em que cada tipo de seixo, por tamanho, era dividido. Tinha o médio, tinha o pequeno, tinha o grande. E aí, depois dessa classificação, ia ser definido para onde ia. Para que tipo de construção civil seria utilizada aquelas seixeiras, aqueles seixos, tá? Aqui aconteceu o processo de lavagem do seixo. Então, tudo isso eles desenvolveram, eles visitaram, eles conseguiram compreender esses processos. Aqui é o processo de extração mesmo. A gente chama de extração in natura. Tira da natureza e faz aquele processo lá. Um dos questionamentos que a gente... que foram feitos, né, no decorrer do processo, era que, beleza, mas qual é a compensação que o município tem? Porque quem é que mais enriquece com a construção civil ou com outra coisa que eu vou já falar para vocês, que o seixo também produz? Deixa eu só aceitar mais uma pessoa. Não é o município, tá? Geralmente são municípios vizinhos. E até cidades, outros estados são muito abastecidos desses seixos, mas o próprio município não. Tá? Então, aí a gente, por exemplo, esse minerador aqui era muito gente fina, ele até falou qual é o projeto de compensatório dele, né? Ele quer desenvolver uma área de lazer ali após as atividades de seixeira, da seixeira. Né? Então, aqui ele estava mostrando para a gente lá como dava para enxergar tudo, e o projeto dele era transformar essa parte aqui numa lâmina d'água lá na frente, a parte que fica do buraco, né? Para que a partir daí você conseguisse fazer uma área para turismo pro município de Orem, né? Então, eles conheceram as atividades de seixo, e aí a gente discutiu não, a gente discutiu antes, a gente discutiu após a ida também lá na seixeira, e a gente começou a desenvolver várias coisas relacionadas a ciências. Não apenas a ciências, como eu falei para vocês. Aí a gente trabalhou tecnologia, que tipo de tecnologia que eles utilizam lá para fazer as extrações, para fazer os transportes, para fazer as lavagens e por aí vai. Então, tudo isso abordagem temática. São tudo coisas que estão surgindo do tema seixo.
Tá? Então, aqui, por exemplo, no momento da exploração, você tem várias coisas científicas que podem ser trabalhadas. A ideia da terra, a análise das terras, o tipo de rocha, né? O diâmetro das rochas, que tem a ver com os tipos de seixos, né? Então, tudo isso, as características, aí você pode estudar, por exemplo, a origem das rochas, que tipo que elas são, se elas são magmáticas, né? Se elas são sedimentares, ou seja, você tem vários conceitos científicos que podem emergir daquele conteúdo, daquele tema. Aqui o conceito de resistência mecânica, a ideia da amostra química, né? Quais são a composição daqueles materiais, né? Daqueles componentes químicos no material. O processo de britagem também é um conceito bastante físico, né? Relacionado porque, para quem não sabe, britagem é como se fosse um liquidificador, em que você vai batendo, né, e vai diminuindo o tamanho, vai como se fosse esfarelando, né, aqueles seixos. Aí você tem aqui aquele seixo, não, aquele material, até chegar no seixo, né? Aí você tem aqui o transporte de material, porque você tinha ali, depois da lavagem, você tinha um tipo de tubulação em que essa tubulação ela subia até que levasse lá para bacia de decantação, que é como se fosse aquela bacia que tinha lá em Brumadinho, né? Mariana, né? Que é como se fosse a área de rejeito, né? Ou seja, você tem uma tubulação que leva aquele material para lá e você tem vazão que pode ser trabalhado, você pode trabalhar algumas leis de movimento, a ideia de fluido, várias coisas que podem ser trabalhadas, tudo a partir daquele tema. Tá? Aí você tem a ideia de retirada de vegetação, você tem a ideia de erosão, né? Bombeamento de água e por aí vai. Então, são conhecimentos científicos que emergem a partir daquele tema no momento da exploração. Só que depois você tem outras possibilidades de trabalho. Você pode trabalhar a ideia de entropia, você pode trabalhar os problemas nas estradas ao redor das áreas exploradas. Isso já é um conceito mais que tem a ver com física, mas é uma física mais ambiental, né? Em que você vai analisar, por exemplo, a terra ali. Aí você tem a ideia da paisagem também, a ideia dos rios e lençóis freáticos, que são prejudicados por causa da diminuição da área verde. O prejuízo a peixes, né? Pode fazer um pequeno estudo ali científico em relação a isso também. E a falta de reparo nos danos causados. Então, a ideia aqui era trabalhar uma coisa mais na área de ciências, tá? Porque o ensino fundamental é ciência que é trabalhada, né? Então, mas você vê aqui como tem alguns temas que podem ser explorados a partir daí. Só foi ciência que a gente trabalhou? Não. A gente trabalhou também outras coisas, que é uma outra metodologia. Nesse trabalho aí eu usei como se fosse... A gente pode fazer isso, tá? A gente pode usar junções de metodologias para que a gente consiga obter aquele resultado que a gente quer. Então, eu usei uma outra metodologia também que me possibilita trabalhar não apenas os aspectos científicos, mas também outros aspectos, como tecnológicos, como aspectos sociais, mas tudo dentro, a partir dessa perspectiva aqui. Uma coisa que eu não falei para vocês, mas, por exemplo, o seixo, né? Ele não, no caso esse aqui não, mas você tem seixeiras que são específicas para construção civil, esse aqui é para construção civil, mas você tem seixeiras que são específicas para formação do silício. Para quem não sabe, o silício é um componente, é um elemento químico que é muito utilizado para desenvolver tecnologia de ponta. Tanto é que o chamado Vale do Silício, né, que as maiores tecnologias de informação, elas ficam localizadas, elas recebem esse nome. Elas ficam no Vale do Silício, porque por muito tempo
o silício ele tem um componente químico, ele é uma composição química que possibilita você desenvolver, por exemplo, microprocessadores de celular, processadores de notebook, placas, aquelas células das placas solares. Então, a tecnologia de ponta que hoje a gente utiliza, muito, ela é vinda por meio do silício. E uma das formas de se obter a matéria-prima para a produção do silício é por meio do seixo. Inclusive, tem seixeiras lá que atendem justamente o silício. E aí é uma das coisas que a gente trabalhou também com os alunos. A gente trabalhou, por exemplo, que tecnologias de ponta seriam essas? A gente estudou microprocessador, a gente estudou placa solar, a gente estudou várias tecnologias que são utilizadas que, através do seixo que eles retiram, por exemplo, do município de Orem, né, possibilita. E, de fato, eu visitei uma fábrica e nessa fábrica eles me informaram que o silício que eles produziam vinha do seixo. De que seixo? Eles me informaram que de Orem. Então, você tem uma produção tecnológica muito grande, que é até exportado, né, porque o silício ele é exportado, e você tem tecnologia de ponta sendo criada a partir do seixo e algumas partes do seixo daí das atividades em Orem, só que você não tem notebook nas escolas. Você não tem tecnologia de ponta no município. Então, como é que um município fornece a matéria-prima para produzir tecnologia de ponta e a própria município não usufrui daquilo que é possível a partir da matéria-prima que ela possui, né? Então, a gente começou a trabalhar essas coisas aí. Ou seja, em resumo, nós, a partir desse tema, vimos esses assuntos nascerem, né? Vários conteúdos nascerem a partir daí, e vimos e desenvolvemos isso. Aí agora os estudantes depois eles olhavam para aquele tema sobre outra perspectiva. Então, por exemplo, como é que eu fiz, né? Só para falar para vocês. Deixa eu até sair daqui. Ficar só com vocês aqui para ter um momento mais. Então, como é que eu fiz? A gente terminou o minicurso, depois de ter trabalhado todas essas questões aí, com um debate. E era mais ou menos assim, era por sorteio. Não era, não me lembro se era sorteio ou se era aleatório, assim, mas era mais ou menos assim. Você tinha 2 grupos, era tipo um júri simulado, era mais ou menos assim, era como se fosse um tribunal mesmo, entendeu? Então, você tinha um grupo que ia defender as atividades, a continuação das atividades em prol da economia do seixo ali, a qualquer custo, sem se importar com alguns problemas que estavam acontecendo. E o outro grupo que ia defender a parada imediata das atividades de seixeiras. É claro que nenhum dos dois é o melhor caminho, mas você tinha esses 2 grupos. E aí, na hora da divisão das equipes, tinham pessoas que não eram a favor, que estavam tendendo mais para parar o seixo. E tinha pessoas que estavam tendendo mais para continuar as atividades e não se importar muito com isso. E geralmente a gente, às vezes, elas caíram em lugar diferente, entendeu? Então, acabou que uma pessoa que estava em prol das questões mais ambientais acabou caindo no grupo que tinha que defender o seixo a qualquer custo. E o pessoal que às vezes tinha uma opinião mais em prol das atividades de seixo ficaram mais em defender as questões ambientais. E aí teve uma confusão lá, aí depois a gente ajeitou, não dá tempo mas foi uma coisa interessante, depois eu posso até compartilhar num outro momento com vocês. Mas depois teve esse júri, né? E eles defendiam, eles argumentavam, eles poderiam trazer, por exemplo, as fotos, inclusive todas essas fotos que foram tiradas aqui, que eu mostrei para vocês,
foram eles que tiraram. Que a gente fez tipo uma área de repórter ali, em que como se eles estivessem investigando de fato, né? Como se eles estivessem conhecendo a respeito. Então, tudo isso foram eles que produziram. E aí o que é interessante é que eles trouxeram argumentos muito bacanas. Por exemplo, um dos argumentos que eles trouxeram em relação, por exemplo, quando tinha os mediadores, né? Era eu e mais 2 professoras como mediadores. E aí foi perguntado mais ou menos assim, e aí, beleza, mas o que a gente vai fazer com os buracos que já ficaram, né? Porque tem buracos que já são herança das atividades de Seixeira há 10 anos atrás, por exemplo. O que se faz com isso? Que não dá para mudar, né? E uma das sugestões de um dos alunos foi fazer o seguinte, era para pegar esses buracos que não tem mais como você mudar, e já que a gente está tendo problemas nos lençóis freáticos, que estão comprometendo os peixes, então é você fazer uma retirada temporária dos peixes que estão nesses rios, colocar esses peixes provisoriamente nesses buracos, ou seja, você vai transformar os buracos em tipo lagos artificiais, digamos assim, rios artificiais provisórios. E aí você começa um processo, depois que você retira esses peixes e coloca nessas piscinas, digamos assim, artificiais, você começa um processo de restauração desses rios que foram comprometidos, que estão sendo comprometidos. E aí depois que você restaurar esses rios, você devolve os peixes que estavam nesses buracos artificiais, né, para os rios deles. Então é uma forma de a gente tentar remediar os problemas que a gente está tendo. Isso foi uma proposta de um aluno acho que foi do 8º ano. Poxa, bacana, ele tá propondo uma ideia que pode ser viável. Que, claro, para a gente saber se teria como ocorrer, a gente teria que fazer, eles teriam que fazer alguns estudos, né, no município, mas um adolescente está propondo uma solução, uma problemática que já está aí há décadas no município e ninguém está propondo nada, né? E aí teve outros, teve gente que propôs, por exemplo, usar um site de notícias para comunicar essas circunstâncias e chamar a comunidade para propor soluções em relação a isso, né? E aí também teve uma outra lá que falou que seria interessante criar vídeos no YouTube, né, para promover aquilo que eles estavam estudando. Tinha gente que... Teve uma canção que a gente discutiu no decorrer do minicurso, e aí lá nesse município tem um festival de canção. Então uma dessas estudantes propôs que a gente, como essa canção falava sobre Seixo e tudo mais, é que a gente fizesse uma participação no festival de canção com essa música para chamar o público em geral a reconhecer que a atividade do Seixo é uma coisa que precisa ser discutida pelo município, entendeu? Então, foram várias propostas que foram surgindo. Outra proposta é mudar a economia, é não depender apenas da atividade do Seixo, mas também pensar em outras formas de economia para que o município não se tornasse refém daquela economia. Porque tem estudos, eles viram isso, que daqui a, por exemplo, de 10 a 20 anos, o silício vai ser totalmente substituído por um outro. São dois substitutos que vão acontecer para o silício. Alguma coisa nanocarbono lá, e o outro é um outro elemento que eu não me lembro agora. Mas já tendo essa perspectiva de que é possível mudar essa ideia do silício, então o que ia acontecer? Se mudar a composição química de produção de tecnologia do silício para uma outra coisa, as Seixeiras vão abandonar suas atividades lá no município, vão deixar as atividades como está lá, ou seja, as heranças, né, os buracos, não vai mais ser produzido silício, e aí só vai ficar como herança os buracos. Então, por que não pensar em outras alternativas de economia
para que quando isso acontecer, e vai acontecer, né, o município não sofra tanto, né? E outra medida que eles propuseram lá era uma medida de fiscalização maior, em que as atividades de seixo iam continuar acontecendo, desde que tivesse uma compensação, ou seja, tivesse uma fiscalização maior, e aí você pudesse ter um crescimento da construção civil no próprio município, já que o seixo produz, serve para a construção civil, mas também desenvolvimento de tecnologia para o município. Quer dizer que você tem seixo que produz tecnologia de ponta, mas o município não recebe. Então, alguns queriam propor isso também. Resumindo, isso é um tipo de abordagem temática, um tema. As atividades do seixo, economia do seixo. A partir desse tema, como era um tema muito importante para o município, muito relacionado com o município, esse foi o tema que eu escolhi. Aí, a partir dele, os outros conteúdos, eles foram surgindo, entendeu? Isso é uma forma que vocês podem trabalhar. Ou seja, vocês não precisam sempre pegar, olha, hoje eu vou trabalhar eletricidade. Aí você escreve eletrostática. Não, você pode escolher um tema que você sabe que desse tema vai emergir ali aquele conteúdo de eletricidade que você quer trabalhar. E aí o teu estudante ele fica assim, poxa, bacana. Isso aqui serve para alguma coisa. Eletrostática serve para alguma coisa, porque me ajuda a responder esse tema aqui que foi proposto, entendeu? Vamos lá, pessoal. E aí eu encerro a minha fala aí. Eu quero que vocês comentem aí qual é a impressão de vocês em relação a essa primeira metodologia que a gente está vendo. Metodologia de abordagem temática, ou seja, de escolha de trabalhar por temas. Qual é a impressão de vocês? Posso falar, professor? Pode, devem, por gentileza. Eu acho assim, professor, tá tudo certo, tá correto o que o senhor abordou. Quando eu citei transmissão a longa distância, devido ao fato de eu conhecer um pouco de eletrônica, eu entendo que quando se trabalha com transmissão a longa distância, a gente vai também tentar entender como é que é feita essa transmissão. Pode ser por amplitude modulada, frequência modulada. Aí você pode trabalhar também como é que trabalha o sinal de áudio na portadora, que é justamente essa onda que vai levar esse sinal de áudio, né? Então, eu não cheguei a debulhar, né, tudo. Tem muita coisa dentro dela para ser estudada. Outra coisa, lixo eletrônico hoje. A gente sabe que tem muitas pessoas trabalhando para diminuir a questão de lixo eletrônico no meio ambiente, né? Mas ainda é um problema. Nós temos muito lixo eletrônico. E realmente, trabalhar com, no caso aqui, a abordagem temática, tem como você buscar muitas e muitas informações que são de grande importância. A questão do silício, por exemplo. Os semicondutores, como transistores ou circuitos integrados, eles trabalham com silício, né? E esse silício, geralmente, ele tem duas partes importantes, né? Que ele trabalha com uma junção P e outra N, que pode até, inclusive, trabalhar com diodos, que eles podem trabalhar com uma chave elétrica, eletrônica. Então, tem muita coisa. Eu acho muito interessante. Isso aí é muito bom, abordagem temática envolvendo um assunto que você quer estudar com o seu aluno, né? A gente sabe também que a eletrônica é uma parte da física. E ela ajuda muito a gente compreender certos fenômenos elétricos, né? Principalmente os dispositivos que são usados hoje para você trabalhar na parte de comunicação. Né? A tecnologia, né? Tudo avançado hoje em dia. Pensei assim, né? Sim, inclusive, a gente fez um trabalho numa escola, eu acho que foi ano retrasado, que foi de lixo eletrônico. E a gente percebeu, mais ou menos assim, o tema era lixo eletrônico. Só que
a partir daí, eu fui trabalhando eletrostática, fui trabalhando eletricidade básica. A gente juntou com outros professores, a professora de química, que foi trabalhando a parte de química, quais são as composições químicas na maioria dos lixos eletrônicos, o professor de biologia foi trabalhando a parte de saúde. E aí o que é interessante é que teve um momento que a gente acabou culminando com robótica. Porque teve um momento que a gente se perguntou assim, bem, peraí, tudo bem. Lixo eletrônico. E a gente estava coletando os lixos eletrônicos de casa, né? A gente perguntava o que a gente pode fazer com lixo eletrônico. E uma das possibilidades que tinha era de criar robô. Mas como se a gente não sabia criar robô? Aí a gente acabou fazendo uma parceria com um grupo chamado NTE, né? Núcleo Tecnológico Educacional, que eles fazem minicurso para ensinar estudante a fazer robô a partir de lixo eletrônico. Então, casou bem. Então, a gente botou alguns alunos nossos para fazer esse curso, fizemos junto com eles, né? E aí, quando a gente viu, a gente estava pegando aqueles lixos eletrônicos que a gente estava trazendo desde o início do ano e tentando criar robôs a partir dele. E aí a gente tem, por exemplo, todo o processo, né, de transformação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, só para a gente finalizar por hoje. E eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, por exemplo, que foi um outro exemplo de abordagem temática, em que o nosso tema era lixo eletrônico e a gente acabou tendo que construir robô em cima, né? E esse videozinho aqui é um vídeo que foi realizado aqui por nós, os alunos estavam participando do projeto e alguns professores, que mostra para vocês um pouquinho desse processo, eles ensinando a montar o robô, né? Fazendo um mini tutorial, por exemplo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Não é esse aqui. Compartilhar a tela. Tá aqui, tutorialzinho. Desligar o meu áudio para vocês ouvirem melhor, tá? Pessoal, tudo bom com você? Como você se encontra? Você está bem? Já que você não está bem, ou se você está. Se você não está bem, você vai ficar agora com uma nova novidade que está chegando para você, que é como você pode fazer um robô para você, brincar, enfim, fazer várias coisas. Primeiramente, você vai utilizar, para fazer o corpo do seu robô, uma caixa de papelão. Isso está no nosso diário para você fazer. Vai logo anotando aí, amiguinho. Você também poderá utilizar isopor, entre outros materiais que você pode utilizar para fazer o corpo do seu robô. Aí você se pergunta, mas e as rodas? Como é que o meu robô vai andar? Bem, temos uma novidade. Você poderá utilizar os mesmos materiais para fazer a roda. Para não ficar tão grande, eu vou adiar algumas partes, tá, pessoal? Só avisando vocês, não vai estar falhando a internet, eu vou passar algumas partes. Esses materiais. Mas você, amiguinho, que deve ter algum carro antigo aí, um carrinho velho, outras coisas, como fazer o nosso robô. Até logo. Oi, galerinha. Agora eu vou apresentar para vocês, na continuidade, o nosso robôzinho, para falar sobre os elementos que vão fazer a fixação das rodinhas e outros elementos do robôzinho. Nós vamos precisar, para isso, equipamentos de proteção, como luvas, a máscara de proteção, por causa que quando nós formos usar a soldagem, o equipamento da soldagem, ela sai uma fumaça. Então, isso vai nos proteger. Na primeira ponta, a gente vai limpar o ferro de solda para poder utilizar novamente do outro lado.
Isso, é a soldagem que a gente geralmente faz na ligação de Aqui. Um negocinho que você jumps, né, desses aparelhos, dessas partes elétricas aí, ó. Aí quer ligar, por exemplo, um fio em outro fio, a gente usa essa soldagem aí. Esse daí que ela tá mexendo aí, naquela tampinha azul, é o estânio, que ele derrete, ó. é o mesmo processo. Ou seja, eles estão explicando como é que funciona mais ou menos. São estudantes do ensino médio. A gente poderia muito bem não ensinar soldagem para eles, mas é interessante para aquele projeto, para aquele tema. Então eles acabam aprendendo muito mais. E aprendem uma física que acaba se aplicando de alguma forma prática, né? Então, eles estão vendo esses conhecimentos físicos aí de eletricidade na prática, e eles estão montando, e no final eles têm um robô aí que eles mesmos fizeram. Foi uma das coisas que eles mais gostaram no final, foi de que eles viram aqueles lixos sendo transformados em robô. Né? Lixos que eles mesmos trouxeram sendo transformados em robô que eles mesmos fizeram. Deixa eu passar essa parte. Olá, tudo bom? Então a gente está fazendo a continuação do vídeo que os nossos colegas fizeram. Então o Yuri vai falar um pouquinho sobre as baterias. Bom, as baterias, uma parte fundamental do nosso projeto para fazer o nosso robô são as baterias. E o que são as baterias normalmente? Elas vão fazer funcionar principalmente as rodas. E como a gente quer que ele ande, ele precisa de rodas, como as meninas mostraram. E onde é que o que a gente precisa fazer para ter rodas, né? Normalmente a gente pega motores. Aí onde a gente encontra esses motores? A gente pode encontrar em aparelhos de DVD, como o Yuri já mencionou antes, liquidificadores, ventiladores, geralmente aparelhos em que tem uma rotação. Então a gente pode fazer uma demonstração de como essa roda vai funcionar. A gente vai pegar o material que os meninos estavam usando na aula anterior e vai colocar a roda aqui. E a gente liga a roda em alguma bateria para ela poder funcionar. Vou colocar assim, aqui, nessa e bateriazinha. com todo o cuidado possível, Vai funcionar. Botei pra mim. Aí coloca do lado do outro. E essa peça aqui que ela começa a funcionar. Só que aqui a gente vai colocar. Aqui a gente vai colocar uma liga. Aí toda essa parte aqui vai fazer com que essa peça ela comece a rodar. E aqui a gente vai instalar a roda no lado direito e no lado esquerdo do robô, para que ele possa ter essa locomoção. Salve, galerinha! Bom, a gente está aqui, né, com mais uma parte do vídeo. A gente está aqui para complementar o que já foi dito lá. Para começar, a gente vai explicar os componentes do robô. Para começar, gente, essa aqui é a placa Arduino. Mas o que seria a placa Arduino? Bom, foi desenvolvida por uma comunidade de pessoas, né, que gostavam de tecnologia e queriam disponibilizar isso para o público. Nisso, eles se reuniram e criaram essa plataforma. Vocês podem ver, a Arduino. Então, com essa plaquinha, gente, vocês podem programar qualquer coisa que vocês quiserem. Aí, como o nosso aqui, pois serve para conectar essas pilhas bem aqui. Aqui. Esse que ele está mostrando agora é o Bluetooth. É o Bluetooth que vai ser conectado e que você depois vai conseguir controlar pelo smartphone o robô. É uma pecinha que você... Agora ele vai falar sobre programação, vai mostrar aí a programação. Você pode usar o Arduino para programar, dependendo da sua necessidade, você pode programar o CPU para desempenhar várias funções, por exemplo. Você pode colocar ele para regular sua casa. Com esse aplicativo, só que aí vem a pergunta, como é que eu vou fazer? Esse bem aqui, ó. Arduino. Esse aplicativo. Com esse aplicativo, só que aí vem a pergunta, como é que eu vou fazer as programações? Bom, na internet você também vai encontrar programações disponíveis e você pode readaptar elas dependendo da sua necessidade. Essa é a interface do programa. Com essa interface, nós temos dois blocos de programação de início, é o void setup e o void loop. O void setup é o início da programação e o void loop não é o final.
como alguns tentaram deduzir, não é o final. Void loop significa que ele vai pegar a programação e vai ficar relendo ela. Bom, essas são as duas programações que já vêm com o aplicativo. O resto, dependendo da sua necessidade, você vai programar. Lógico, como eu disse, dá para puxar a programação da internet. Então, esse basicamente é como é que se pode usar o Arduino no computador. Nós temos a culminância do nosso robozinho. Nós temos aqui todas as peças. Por exemplo, nós temos aqui a bateria que foi utilizada, retirada do notebook. Nós temos aqui embaixo o Arduino. Nós temos aqui a Shielder ou a ponte H que você pode utilizar. Nós temos aqui o Bluetooth que vai ser linkado ao celular daqui a pouco. E os cabos que vão fazer as conexões aqui. Claro que a solda vai ajudar nessas conexões desses cabos aqui nessas placas. Veja que a roda é feita de papelão, né? Os motores que a gente pegou de DVD ou de qualquer utensílio que faça girar. Aqui você tem a liga, ó, a ligazinha, tá? E aqui nós temos o papelão, que é o corpo do robô, e a roda também de papelão. Agora nosso amigo Alexandre vai ligar o celular dele via Bluetooth pelo aplicativo que nós temos do carrinho. Então ele ligou, ó, você está vendo aí o painel de controle, vai conectar via Bluetooth, tá bom? Ele vai procurar, vai parear com o Bluetooth do carrinho e aí pronto, ele vai controlar agora o cabo, olha aí. Então esse é o nosso robô, que foi construído por meio de lixo eletrônico, e você vai construir o seu. Qualquer dúvida, pode entrar aqui. É claro que esse exemplo ficou meio de papelão, ficou meio claro que pode ser muito melhor, né, pessoal? Mas é para vocês terem uma noção das possibilidades que a gente pode ter em relação a uma abordagem temática. O quão interessante uma aula, um trabalho, um projeto pode ficar quando você primeiramente escolhe um tema e a partir desse tema você aborda vários conceitos, vários assuntos que podem surgir desse tema e como a mente do teu estudante ele vai ficando muito ampla, porque ele vai conseguindo ver aquele tema sobre uma perspectiva mais geral. Então agora ele não vai ver apenas o lixo eletrônico como lixo eletrônico, vai ver o lixo eletrônico como uma questão ambiental, com uma questão de física também, com uma questão de química, com uma questão biológica, com uma questão econômica também, né? Porque tudo tem dinheiro, porque eles vão atrás dos aparelhos, dos equipamentos, então eles têm uma visão mais ampla daquilo, por exemplo, que é jogado fora, mas que pode ser ainda útil, né? Então, é isso que a abordagem temática possibilita para a gente. Alguma dúvida, comentário? Marlos, não é caro, não. Tem uma loja... Porque assim, tem várias lojas, né? Tem desde lojas mais rechonchudas, aí, como, por exemplo, aquela que vende lá no comércio, né? Aparelho de robótica. Aí tem outras mais tranquilas. Então, basicamente, para funcionar, para comprar, a gente precisa comprar uma placa Shield, né? Ou o resto é aqueles fiozinhos que a gente conecta, jumps, discos eletrônicos, de aparelhos eletrônicos que foram jogados fora, e você pode reutilizar esses vários itens desses. Então, a gente só usou esses 3 comprados, o resto a gente foi pegando aparelho de DVD para montar o motor e por aí vai. Aí o resto é só... É claro que é um projeto que durou o ano todo, né? Não teria como a gente fazer em um dia, porque tem programação, tem várias coisas, então a gente conseguiu, graças a Deus, desenvolver em um ano. Mas
é muito interessante essa ideia de abordagem temática, porque a gente consegue ter uma visão bem ampla do conteúdo. E aí eles conseguem ver significado naquele conteúdo, né? Porque eles, poxa, aquele negócio de eletricidade, aquele negócio de eletrostática tem uma razão de ser agora. Aquele negócio de elerodinâmica, agora eu entendo o porquê de uma corrente elétrica, o para quê de uma corrente elétrica, o quão isso é importante no nosso dia a dia, o quão isso é importante até para você controlar alguma coisa via Bluetooth. E você começa a desenvolver outras coisas que podem ser discutidas dentro da física, né? E aí, pessoal, algum comentário, alguma pergunta? Digam aí. Principalmente a galera que ainda não falou aí, pessoal. Gleidson, Matheus, Rodrigo, Vinícius, Douglas. E, professor, essa questão do Bluetooth aí me fez lembrar uma vez, na própria faculdade, teve umas apresentações de experimentos, entendeu? Uhum. Aí a gente estava apresentando um projeto de ressonância sonora. Aí tinha que ter um equipamento lá para reproduzir a frequência, né, para poder, na chapa, mostrar a imagem quando você jogava a areia, jogava aquela frequência, mostrava a imagem. Aí foi feito, a gente não tinha dinheiro para fazer isso, né, comprar um equipamento daquele. Uhum. Aí a gente estava na casa dos meus amigos e disse, rapaz, a gente vai já fazer uma gambiarra aqui. Aí ele tinha uma caixa daquelas Bluetooth danificada. Aí foi o que eu fiz, eu tirei aquela placa, fiz a solda direto pro alto-falante. E o que aconteceu? A gente baixou no celular um equalizador de frequência, né? Para e ouvir a Bluetooth. Chegou lá apresentando. E o professor ficou, como é que vocês estão fazendo isso? Eu disse, professor, a gente não pode contar esses segredos assim. Então essa questão do Bluetooth eu achei bastante interessante aí. Essa placa Arduino eu ainda não cheguei a estudar sobre ela, mas eu já ouvi alguns amigos falarem que ela serve para dá para fazer bastante coisa com ela, né? Dá para programar. E o bacana do Arduino, assim, eu não sou profundo conhecedor disso. Eu estava lá com os alunos. Eu estava aprendendo sobre robótica com os alunos no curso. Mas aí, o bacana do Arduino é que você consegue programar o que você quiser. E outra coisa interessante é que você não precisa começar do nada. Já tem várias programações prontas, por exemplo. Então, você pode pegar uma programação, basta você baixar a programação daquele tipo de ação que você quer e você adaptar. Você pode mexer só nos valores que já estão na programação para que você adapte para a sua realidade, por exemplo, entendeu? Então, sim. Diga lá. Inclusive, não sei se não tem aquelas máquinas de game mesmo, de mesa. Acho que todo mundo já viu, já jogou. Inclusive, dentro dela é um Arduino que tem, é o fliperão. Aquelas que você seleciona o jogo, então, uma plaquinha de Arduino que tem dentro dela. E olha só, pessoal, já pensou uma aula de física que consiga, não apenas a aula, né? Vamos imaginar um projeto que a disciplina de física consegue caminhar por uma coisa como essa robótica. Quem é o aluno que não se interessa por robótica, não se interessa por ver um carrinho funcionando? Não é fácil, porque às vezes o aluno quer pensar em desistir, porque ele vai ver programação, ele, caramba, cara, não gosta de programação. Ou então ele vai ver um outro assunto que ele não gosta. Mas aí o bacana é que, por mais que você não se dê bem numa etapa do processo, mas depois, lá no final, quando você vê todas as etapas culminando para uma coisa só, então pode ser que um aluno seja melhor numa etapa, ou outro seja melhor numa outra etapa, mas você vê que o projeto culminou para uma coisa, que o projeto deu certo, que eles conseguiram desenvolver o robô, que eles conseguiram desenvolver... E outra coisa, é diferente do que você comprar um kit de robô. Porque você compra um kit de robô, você mexe com o robô ali, porque você comprou, bacana, mas você não sabe como funciona. Quando você aprende a fazer, é diferente, porque eles sabem, por exemplo, se der problema no robô, eles sabem onde pode estar o problema, porque foi eles que criaram.
Então, você incentiva que o camarada crie alguma coisa, pense em inovação. E ele olha, poxa, eu consegui fazer isso de lixo eletrônico, então eu posso fazer qualquer coisa. Teve um outro lá que depois do nosso curso, ele já sabia consertar tranquilamente o que vocês imaginarem de carregador de celular. E aí, olha só, ou seja, um aluno do terceiro ano pode trabalhar, empreender em recuperar carregador de celular, em recuperar fone de ouvido, porque ele aprendeu isso numa sala na escola. Então, isso é interessante, porque abre a perspectiva do estudante, até para o futuro dele, né? Ele pode, a partir de então, empreender em cima disso aí. Beleza, pessoal? Nós temos ainda 1 minuto e meio. Mais algum comentário, mais alguma pergunta, mais alguém acrescentar alguma coisa aí? Então, resumindo, isso é abordagem temática. Isso é você elencar um tema e, a partir desse tema, você explorar as multifacetas desse tema. Vamos lá, 1 minuto aí. Alguém quer mais falar alguma coisa? Não? Então eu vou dar por encerrado, tá bom, pessoal? Eu queria só pedir, por gentileza, que teve uma galera que saiu, né? Não sei quem. Vocês não tiraram um print da tela, não, né? Teve uma galera que acabou saindo. Para me ter um controle de quem estava presente. Só salvar aqui a tela. A Geiciane também, ela estava na aula, acho que eu também com problema de internet. Ela deve ter caído. Teve mais alguém além dela que caiu? Sabe me dizer? Acho que só ela mesmo, professor. Só ela, né? Tá, então eu vou só salvar aqui. Então é isso, pessoal. Eu só pedir para vocês que vocês façam uma pesquisa na próxima aula para que a gente possa desenvolver uma outra metodologia, que é essa aqui. Eu vou deixar aqui no chat, tá? E vocês abordam uma pesquisa sobre ela para que a gente possa trabalhar em cima dela. 3 momentos pedagógicos. O que eu quero que vocês tragam para mim? Quero que cada um de vocês tragam um exemplo que já foi realizado dos 3 momentos pedagógicos. E me resumam, me expliquem resumidamente o exemplo que você encontrou. Tá bom? Tá ok, pessoal? E professor, vai ser para quinta-feira? Isso. Eu só quero que vocês pesquisem algum exemplo de alguém que realizou os 3 momentos pedagógicos. É claro, vocês vão precisar entender minimamente, ter uma ideia do que é os 3 momentos pedagógicos. Então, pesquisem mais ou menos o que é os 3 momentos pedagógicos e me tragam um exemplo de alguém que já fez os 3 momentos pedagógicos e só me resumam aquilo que já foi feito, tá bom? Esse exemplo que vocês encontrarem por aí. Tá ok? Tá bom, professor. Na quinta eu posso me atrasar um pouco, eu vou viajar, mas eu creio que vai dar para assistir a aula ainda, tá? Beleza, Marlos, tranquilo. Então é isso, pessoal. Bom, então, boa noite, professor. Até mais. Um abraço, até mais. Boa noite. Galera que ficou, se puderem, coloquem lá no grupo, tá bom? A pesquisa que é para realizar na próxima aula de 3 momentos pedagógicos e trazer um exemplo, explicar resumidamente. Grande abraço aí.